Sábado, irmãos? Agora sim. Que a graça e a paz de Deus possa estar em cada coração presente nesta manhã. Amém? Queridos, eu vou lançar um desafio para você. Já. Eu quero que você, com uma mão, tanto esquerda ou direita, fique à vontade. Eu quero que você leve uma das suas mãos até um dos seus olhos. Todo mundo. Vamos lá. Faça assim. Aí você vai erguer, como que você disse? Abrir as pálpebras do olho aí. Grandão. Isso, muito bem. Agora, se você estiver com óculos, tira o óculos. Porque o desafio é bom. Abre grandão agora. Eu sei que está incomodando. A mim está me incomodando já, mas já passa. Agora com a outra mão, você vai levantar o indicador. E eu quero que você cutuque seu olho. Vamos lá, juntos. O olho vai fazer, qual vai ser a reação? Você vai fechar na hora. O nosso cérebro, ele manda o comando, fecha o olho. Por quê? Porque não é para machucar. Porque dentro do nosso olho temos o quê? De alguns, não, eu acho que de todos é escurinho, não é? Escurinho. E essa parte escurinha é chamada do quê? A menina dos nossos olhos. Você viu, você percebeu como é o comando do nosso cérebro para cuidar os nossos olhos. E isso acontece com qualquer parte do nosso corpo. Se você está passando ferro, acontece um imprevisto, você tira rapidamente. Apesar que você se queima, mas você faz de tudo para tratar, cuidar essa parte ferida. Queridos, a mensagem de hoje é o cuidado de Deus por nós. A gente fala tanto de cuidado, a gente fala tanto de proteção, de cuidar, mas o que significa a palavra cuidado, cuidar? Você tem alguma noção? Deus cuidou de mim, Deus me protegeu. Mas o que quer dizer essa palavra, cuidado, cuidar? Eu quero a participação dos irmãos. Vamos lá. Para você, o que é cuidado? Cuidar. Preservar. Mais alguma ideia? Proteção. Lá, irmão Marcelo. Zelar. Mais alguma opinião? Estar próximo. Eu achei interessante o significado que um autor dá ao termo cuidado. Segundo Boff, isso foi no ano de 2004. Ele diz assim: cuidado se opõe ao descuido e ao descaso. Assim, cuidar abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. E mais que um ato, é uma atitude. Representa uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilidade e de envolvimento afetivo com o outro. Eu achei muito profundo o significado que esse autor deu à palavra cuidado. Mais do que um ato, é uma atitude. É uma atitude. É uma atitude de ocupação, de proteção, de responsabilidade, de envolvimento afetivo um para com o outro. Queridos, eu vou perguntar para as mães. Mamães,
o que acontece, me escutem, hein? Me escute. O que acontece quando alguém incomoda, perturba, ou mexe nela, ou bate nela, assim, uma pessoa que não é conhecida de você? Qual é a sua reação? Qual é a sua atitude? Como que você fica? Você fica feliz? Tá bom, você bateu o meu filho, bate mais nele. Você fica desse jeito? Você tira as garras de amor para frente já. Porque é a reação de uma mãe, é a atitude da mãe de proteger o seu filho. É ou não é? E os futuros papais também, as futuras mamães. É desse jeitinho. Eu vejo pela minha esposa, querida. É desse jeito. A mamãe é desse formato. Faz de tudo pelo seu filho. Vocês já se depararam, ou quando vocês saíram para o campo, ou quando vocês foram para um sítio, vocês olharam um curral e perceberam a galinha quando tem pintinhos? Você se aproxima dela, não é? Você pega o pintinho, cutuca ela, carrega ela e dá um carinho, né, nesse pintinho. É desse jeito? Não é assim, não. A mamãe galinha, ela se arma. Rapidinho. Por quê? Os filhotinhos dela. Um outro exemplo. Olha só. A mamãe cuidando dos filhos. Todos os animais que têm filhotes têm esse instinto, proteção materna. Quando o seu bem querido, quando o seu namorado, quando o seu noivo, ou quando um amigo te dá um presente, você não vê o valor não te interessa. O que interessa é o presente. Será que você vai jogar esse presente que você recebeu? Ah, não gostei. Vou dar para outra pessoa. É dessa maneira? E aí? Não é dessa maneira, não. Qualquer presente, você cuida, você protege. Exemplo daquilo, irmãos. Antes que chegue o Dia dos Pais, a minha filha estava olhando com a mãe dela, no celular, uns reels, uns vídeos curtos. E naquilo, minha esposa estava pensando já fazer um negocinho para o Dia dos Pais. Uma lembrancinha. Naquilo, a minha filha, ela me contando, né? Eu já estou contando o que me contaram. Ela falou: mamãe, eu vou fazer isso daí para meu papai. Era um cartãozinho, numa esquina, tem a filhinha, e no outro cantinho, tem o papai. E a filhinha com os braços abertos. Eu estava visitando, né, naquele dia, quando cheguei à noite. Não sei se ela estava acordada ou já estava dormindo. Saí, chegou com um cartãozinho, falando: papai, toma seu presente. Pai babão aí, ficou feliz. Quando eu puxava, se afastava. E quando... quando abria, se afastava. E quando empurrava, ficava pertinho, dando um abraço. Até hoje. Está lá na minha sala. Lá no meu escritório. Na minha estante. Está o cartãozinho dela. Às vezes tem tempo que eu estou brincando. É o cuidado. É uma atitude que nós estamos tendo. Queridos,
Se por esses detalhes nós vemos o cuidado, tanto das mães, até dos animais, até nós quando recebemos um presente, nós fazemos de tudo para cuidar aquele presente. Você já parou para pensar o que Deus faz por nós todos os dias? Queridos, eu quero falar 3 pontos. Deus cuidava das pessoas e do povo no passado. Deus cuida de nós e Deus cuidará de nós. Passado, presente e futuro. 3 aspectos. No primeiro ponto, eu quero apresentar 3 exemplos. Para a gente tirar da nossa cabeça, se existir alguma dúvida, Deus, ele faz acepção de pessoas. Não. Olha, primeiro, nós já ouvimos a história de um grande líder. Esse líder foi um assassino. Porém, teve que passar 40 anos no deserto, onde aprendeu a mansidão e outras qualidades. De quem que eu estou falando? Moisés, exatamente, Davi. Moisés. Se você atentasse para a situação de Moisés antes dele ser adotado como como filho da filha do faraó, a situação era crítica naquele tempo. A situação dos bebês, homens, no tempo do faraó, no Egito, já tinha dado uma sentença: morte para todas as crianças. Morte para todos os nenês. E Moisés nasceu nesse tempo. Moisés foi cuidado pela mãe durante 3 meses. Mas, quando se passaram o tempo, ela percebeu que seria difícil cuidar do bebê após esse período. Por causa que a mamãe sabe como que a criança, a partir dos 3, ela vai desenvolvendo, ela não fica quieta, ela começa a chorar, ela começa a fazer outra coisa, e outra, e outra, e outra. E a sentença era morte para todos os nenês. Em Êxodo capítulo 1, versículo 22, disse: Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas as filhas guardareis com vida. Qualquer um poderia falar: oficial, lá tem um neném hebreu, nasceu, homem, tem que morrer, lança no rio. E Moisés também, pela sentença do rei, pelo decreto do rei, ele tinha que morrer. E nós vemos aqui a proteção da mãe durante esse curto período de 3 meses, o que ela fez. Ela simplesmente entregou nas mãos de Deus, para que Deus cuidasse do seu nenê posteriormente. Após esses 3 meses, a palavra de Deus nos relata que a mãe fez um pequeno cesto. Ela untou de betume para que não entrasse água. Colocou o nenê dentro do cesto e o colocou no rio. No rio. Queridas mamães, vamos nos colocar no lugar de Joquebede. Você teria essa coragem de colocar seu nenê no rio? Deixar assim: vai, meu filho. Acredito que foi difícil para aquela mãe. Mas ela colocou a confiança, ela sabia que Deus cuidaria do seu filho. Deus cuidaria daquele nenê. E a inspiração nos diz na meditação deste ano,
na página 255, fala: havia outros vigias, as orações fervorosas da mãe haviam confiado o filho ao cuidado de Deus. Assim, olha a sua resposta: anjos invisíveis pairavam sobre o humilde lugar de descanso do menino. Esses anjos encaminharam a filha de Faraó até ali. Deus agindo. Para nosso olhar humano, impossível. Mas para o olhar de Deus, era possível. Deus cuidando de Moisés. Nós sabemos a história. Moisés foi adotado e foi um grande líder de uma nação com mais de 2 milhões de habitantes quando eles saíram lá do Egito. E eu quero falar nesse segundo exemplo daquele povo, do povo de Israel. A palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 1, do verso 8 ao versículo 14, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas resumidamente vem falando que se levantou um novo faraó, o qual não conhecia José. Não é que não conhecia José, ele não queria aceitar o que José tinha feito pela nação dele, como um estrangeiro. Salvou a nação egípcia. Alguns pesquisadores, eles falam que esse novo faraó, ele tinha o pensamento de ditador. Ele não aceitava, somente ele. E José para ele, enterrem José. O que ele fez não nos interessa. Aliás, esse povo aí, ele está crescendo. Se eles se juntarem, se unirem aos nossos inimigos, e aí, o que será de nós como nação? O faraó fez o seguinte: mandou escravizar todos eles. E eles construíram cidades, ergueram edifícios. Você pode perceber, se você pesquisa na internet, sobre as pirâmides que existem hoje lá no Egito. Eu estou aqui de uma opinião particular. Pode ter eles levantando, erguendo aquelas pirâmides. O faraó escravizou, colocou limite para tudo. Eles eram massacrados, irmãos. Massacrados. Se eles não obedecessem, eles tinham que obedecer na surra, dando uma surra, chibatada. Mas eles tinham que obedecer. Eles tinham que fazer tudo o que o faraó mandasse. E eles esperaram por muitos anos, até que Deus, ele agiu poderosamente para resgatar, salvar seu povo. As 10 pragas do Egito. E nenhuma praga atingiu o povo de Israel. Nós percebemos Deus cuidando do seu povo. Deus cuidando do seu povo. Atravessando o Mar Vermelho. Inexplicável. O homem, ele tenta entender, dar uma razão sobre essa abertura. Eles falam, eles atravessaram por uma parte mais baixa e que naquela época estava assim e o outro. Irmãos, Deus abriu o Mar Vermelho para salvar, para que o povo de Israel andasse na parte seca. É Deus cuidando do seu povo. Eles ficaram com fome, assim como estudamos na lição. Eles reclamaram, murmuraram, e Deus concedeu o maná para eles. Durante 40 anos,
Deus cuidando do seu povo. Essa daí é atitude de compaixão. Esse daí é o cuidado que Deus tem pelo seu povo. E ainda não foi o suficiente. Deus, na travessia deles, durante o dia, o calor lá no deserto, são altas temperaturas. E Deus mandou o quê? Uma coluna de nuvem durante o dia, para que eles estivessem com um clima tão agradável. E à noite, onde o frio é intenso, Deus mandou o que para eles? Uma coluna de fogo. Queridos, Deus cuidando do seu povo. Deus estava em todo momento cuidando do povo de Israel. Constantemente. Deus cuidou do povo de Israel até dos inimigos deles. O povo de Israel, ele não sabia lutar. Mas eles lutaram. Como um escravo, ele vai aprender a lutar. Quando o primeiro inimigo se aproximou, vocês lembram? Moisés levantando as mãos, o povo prevalecia. Quando ele abaixava as mãos, o povo recuava. Queridos, Deus agindo poderosamente com relação ao cuidado dele para com o seu povo. Esse é o Deus do passado. E isso está relatado na palavra de Deus. Um terceiro exemplo, Noé. A situação do mundo era terrível. A palavra de Deus fala que a maldade do homem era tremenda. E Deus, ele decidiu agir, destruir a terra, enviando um dilúvio. Uma embarcação de 3 andares, mais de 40 metros de comprimento. Deus foi o engenheiro, fez o prototipo e falou para Noé: levanta, ergue essa arca. E você percebe, quando Noé entrou na arca, durante o período de quase 1 ano, estando eles lá dentro, quando choveu, quando inundou, quando a terra ficou cheia de água, Deus cuidando de Noé, todo esse tempo. Queridos, às vezes quando nós lemos a história, a gente não percebe os mínimos detalhes, como que é Deus com cada um de nós. Às vezes tem que acontecer alguma coisa para nós reconhecermos: Deus é bom, Deus está cuidando de nós a cada momento, Deus é bom o tempo todo. Mas Deus é cuidadoso com você e comigo. Assim como Deus cuidou do seu povo no passado, hoje também Deus está cuidando de você e de mim. E a palavra de Deus, eu quero abrir o cuidado de Deus para nós hoje, com esse texto, Hebreus capítulo 13, versículo 8, um texto que todos nós conhecemos. Jesus Cristo é o mesmo hoje, aliás, ontem, hoje e eternamente ou para sempre. Queridos, Deus não muda. Se Deus tem preocupação por você e por mim, Ele cuidará sempre. Ele vai nos proteger constantemente. E nós sabemos, por outro lado, temos o inimigo que ele quer nos destruir. Ele quer ceifar sua vida e minha vida. Mas Deus não permite. Porque Deus está nos cuidando poderosamente. É por isso que no livro dos Salmos, capítulo 17, versículo 8, o texto que serviu para a base da nossa oração: tome conta de mim como a menina dos seus olhos. Me protege à sombra das suas asas.
o salmista reconhecendo, pedindo para Deus que Ele cuide constantemente. Esse texto, queridos irmãos, nos faz notar que nós somos frágeis e nós precisamos da proteção de Deus. Esse texto nos faz ver que nós, seres humanos, somos preciosos aos olhos de Deus. Esse versículo nos faz ver, porque Deus enviou seu Filho amado para morrer por cada um de nós, para nos resgatar. Davi entendeu a profundidade desse versículo. E Deus está nos cuidando poderosamente. E Deus quer que nós encontremos a salvação, que nós sejamos salvos. É por isso que Jesus Cristo veio e morreu por você e por mim, para nos levar para o céu. Querido, se Deus não fizesse aquilo, hoje nem teríamos. Por que motivo estamos aqui na igreja nessa manhã? Não haveria motivo nenhum. Mas Deus fez tudo isso para nós irmos para o céu. Você percebe o cuidado de Deus que tem por você e por mim? Esse é o Deus ao qual nós servimos. Um versículo da Bíblia, Lucas capítulo 12, versículo 7, primeira parte, ele vem falando assim: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus quer falar para você. No mundo, eu acho que já passamos mais de 8 bilhões de habitantes. Mas Deus sabe o nome de cada um. Deus sabe o seu endereço. A palavra de Deus relata que Deus sabe o nome de cada estrela que existe lá no céu. E lá no céu, lá no universo, naquele vasto universo, nós temos bilhões e bilhões de estrelas, constelações, e Deus sabe o nome de todos eles. Se Deus sabe o nome de todos eles, com certeza, nós que somos seres humanos, nós que somos o bichinho de Jacó, que a palavra de Deus às vezes nos fala que nós às vezes somos vermes, mas Deus sabe tudo de você. Se você está falando, está pensando, Deus não sabe nada de mim, Deus não se preocupa comigo, estamos equivocados. Deus sabe sim. E Deus se preocupa por você e por mim. Deus nos cuida constantemente. É por isso que a palavra de Deus fala, Ele sabe até quantos cabelos nós temos. Não é a quantidade de cabelos que nós temos. Os detalhes. Ele sabe tudo de nós. A inspiração nos diz, no livro Maior Discurso de Cristo, a página 101. Um dia de cada vez nos pertence, e durante esse período, cumpre-nos viver para Deus. Nesse dia, devemos colocar nas mãos de Cristo, em solene disposição de servir, todos os nossos desígnios e planos, depondo sobre Ele toda a nossa solicitude, pois tem cuidado de nós. Queridos, você duvida do cuidado de Deus por você e por mim? Eu não duvido. E com certeza você também não duvida. O que Deus tem feito com você, por você, com a sua família, pela sua família. O jovem instrutor, 1893, do dia 14 de dezembro, disse: Deus é amor e cuida de nós. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem e os livra. Amém? Queridos, é o Deus no qual nós acreditamos. É esse Deus que está constantemente com você, com a sua família, comigo,
com a minha família. Cada neném que nasce é um milagre. 2 anos atrás, no projeto Resgate, nós ouvimos histórias impactantes, testemunhos poderosos, como Deus cuida das pessoas. E um testemunho me chamou muito a atenção, claro que os outros também, mas em especial aquele testemunho. Essa pessoa não está aqui, mas está alguém da família dessa pessoa. E essa pessoa estava tocando piano para nós hoje. Quem que estava tocando o piano para nós hoje? O Matias. Sim. O médico tinha falado, esse nenê não vai vingar ou vai nascer doente. Os pais ficaram aflitos. Mas o que Deus fez? Deus disse, não é dessa maneira, não. Está aí, ó. Um grande rapaz. Com grandes talentos. Você, mamãe, você, filho. Você também é um milagre de Deus. Se Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, é por um propósito. Se Deus me escolheu, é com um propósito. E Deus, Ele tem cuidado de nós sempre, sempre. E será que aquele Deus que tem cuidado no passado, tem nos cuidado hoje, será que Ele vai mudar e Ele não vai nos cuidar lá no futuro? O que vocês acham? Será que Ele não vai nos cuidar? Será que Ele falou, chega, esses homens são, olha, dá um trabalho, dá um trabalho. E às vezes nós falamos, né? Nossa, fulano de tal, dá trabalho. Cicrano, olha, nem me fale. Às vezes nós falamos do outro, mas o Juan, será que dá trabalho? Você vai perguntar para a Ana, ela vai falar tudinho. Vai falar, sim, dá trabalho, bastante. Queridos, às vezes nós podemos mudar de opinião, mas Deus não muda. Por isso o texto de Hebreus fala que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Olhando para o futuro. Quero trazer alguns textos com relação ao cuidado de Deus por nós no futuro. Números 23, 19. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. É esse o nosso Deus. Ele prometeu enviar Jesus e Ele cumpriu. Ele prometeu mandar seus anjos e Ele cumpre. E Ele vai continuar cumprindo. A palavra de Deus fala, nós que estamos ansiosos, fala num tempo, não hoje, hoje sim, mas também lá na frente, lancem toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vocês. Ele cuidará de vocês. Queridos, eu já relatei aqui um pouco sobre uma experiência que aconteceu comigo amanhã vai ser 2 meses. 2 meses. Minha esposa contou um pouco, eu contei um outro pouco. Mas hoje eu quero juntar um pouco de tudo
e contar a nossa história. Porque eu percebi que Deus, Ele nunca tem me abandonado. Eu percebi que Deus está comigo constantemente. Eu percebi que Deus me cuida como a menina dos olhos dele. Eu quero começar da seguinte maneira. Dia 6 de julho, 4 dias depois nós viajamos. Mas 4 dias antes, dia 6 de julho, numa quinta-feira de manhã, nós decidimos ir para o Brás, deixamos o carro no metrô, passamos pela passarela, e na passarela eu estava com a Elô, ela estava no meio. Uma mulher chega e fala com a Ana, eu quero te falar uma coisa, Deus me mandou te falar neste momento. A gente ficou, opa, mas o que? O que é isso? Ela chegou e ela disse, você não vai entender agora, você vai entender depois. Mas tenha certeza, Deus está cuidando de você e da sua família. Posteriormente, que ela falou tudo isso para Ana, e eu estava ouvindo, ela continuou o caminho. E nós seguimos ela. Nós seguimos, ela desceu, a gente acompanhou. Depois ela virou. Naquilo que a gente estava descendo, a gente imaginou que ela poderia pegar o metrô ou ir pegar o ônibus do outro lado. Mas a gente não encontrou ela. Se ela caminhou mais rápido do que a gente, pode ter sido, mas ela desapareceu. E foi. E nós fomos para o Brás, voltamos, e no dia 10 de julho, pegamos as coisas, dava as malas para levar de viagem, eram pouquíssimas, eu tive que dar um jeito de colocar tudo no bagageiro. Mas vocês entendem, né, pais? É desse jeito, né? Nós homens temos que dar um jeito para guardar as coisas no porta-mala. E tem que caber, né? E olha se não cabe. E couve tudo. Claro que algumas coisas foram na frente do banco, entre eles o nosso bichinho de estimação, o nosso hamster. Levamos. E fomos, fizemos viagem, nós continuamos, pegamos a 116, paramos sem registro, fizemos a nossa refeição, almoçamos, depois de 1 hora, arrumamos as meninas e continuamos. Só que um detalhe, irmãos, de manhã cedo a minha esposa falou, quando já estávamos na porta, vamos ajustar o cinto das meninas bem. Claro, preocupação, cuidado, pode acontecer alguma coisa, mas nem passava nada pela nossa cabeça. E nós ajustamos o cinto e antes da viagem nós oramos em casa. E nós continuamos. Quando estávamos entrando em Cajati, começou uma chuva forte. Uma chuva forte. E nós continuando. Eu ia, normalmente. Passamos Cajati e aí começou a serra. Começamos a subir a serra. Eu me lembro que eu vi, naquilo assim de relance, eu vi um carro capotado. E do outro lado, um carro que bateu, estava do outro lado. E eu continuei a viagem. A gente não parou, nós continuamos. Atravessamos a divisa São Paulo-Paraná. Até a gente fez um vídeo, a nossa felicidade viajando. Eu falei para Ana, bem, filma eu aí, ó, dirigindo o carro, faz isso aí. Fez o vídeo, todo feliz. Eu posteriormente assisti o vídeo. A nossa felicidade. Umas 2 horas. Aliás, nessa troca, quando paramos sem registro, a minha esposa foi na parte de trás. E a minha mãe foi para a parte da frente. Porque as meninas estavam cansadas e aí nós continuamos viagem.
2h30 da tarde, aproximadamente, a Elô falou: mamãe, estou com sono. Aí ela colocou tipo um tampa-olho, mas hoje tudo é feito que é para segurar a cabecinha aí da criança. Ela colocou e ela dormiu. A outra neném também estava dormindo. Naquilo já eram 3h da tarde. Faltava aproximadamente 250 quilômetros para chegarmos em Ponta Grossa, Paraná. Naquilo, irmão, 3h30 da tarde aproximadamente, eu fiz a curva, aí foi no quilômetro 45. No quilômetro 45. A velocidade era 90, 100 por hora. E a permitida naquela rodovia, nesse trajeto, era 110 por hora. Eu fiz a curva que não era uma curva tão acentuada, era bem aberta, você entra normalmente. Depois dessa curva vinha uma descida, mas não era uma descida íngreme. Mas meu cérebro mandou o comando: coloca o pé no freio. Eu coloquei o pé no freio só para manter a velocidade, ou para reduzir um pouco. Naquilo eu senti o carro deslizar um pouquinho. Naquilo ele começou a rodopiar. O carro começou a rodopiar. O carro rodopiou várias vezes. Ele foi para o canteiro central. O canteiro central deveria ter uns 5 metros aproximadamente, ou um pouquinho mais. Nesse canteiro, nesse trajeto, tinha uma vala. 1 metro a vala deveria ser. O carro, ele rodopiou e ele passou por cima da vala. Passou por cima da vala. E naquele momento a minha cabeça: Senhor, aliás, eu acho que nem pensei. Minha família, minha esposa, minhas filhas, minha mãe do lado, a gente vai acontecer o pior. Queridos, se nenhum caminhão estiver subindo o carro, nenhum estiver subindo, a gente poderia ter atravessado a rodovia sentido São Paulo e ter parado lá na ribanceira. O carro poderia ter capotado se ele tivesse atravessado. Mas não aconteceu isso. Deus mandou um caminhão. Deus mandou um muro de proteção. Esse muro de proteção estava subindo naquela hora. E do lado dele estava subindo um outro caminhão também. Naquilo que o carro está rodopiando, o carro bateu a traseira na roda dianteira do caminhão. E ele me retornou novamente para o canteiro central. Eu falo que foi Deus que colocou aquele caminhão. Foi nosso muro protetor. A gente parou, o carro parou no meio da vala, a traseira ficou de um lado e a dianteira do outro lado. Rapidamente saí, a porta estava um pouco difícil, mas empurrei com tudo, saí, minha cabeça. Porque minha mãe do lado já tinha falado. Ela começou a falar, falei, ela está bem. E atrás? Saí, abri a porta de trás, eu vi que minhas filhas estavam chorando. E a Ana estava pegando a mão na cabeça. Eu peguei minha filha, eu dei para minha mãe. Minha mãe, ela não consegue carregar hoje minha filha, mais velha. Mas naquela hora, pela adrenalina, ela carregou o tempo todo. Heloísa, no colo. O tempo todo. Eu sei que foi Deus que deu força para ela. Queridos, eu sei que as pessoas começaram a parar. Eles pararam. Vários carros. Caminhões também pararam. Pararam. Eles vieram, já cortaram a bateria, porque estava saindo um pouco de fumaça. Nesse momento se aproximou um casal e falou com a minha esposa:
veio um casal, e essa moça fala, ele está doendo a cabeça, certo? E ela pega na cabeça, será que está sangrando? Não, fica tranquila. Está tudo bem. E ela falou para ela, fica tranquila, tá bom? O carro deu PT. Mas a gente nem se preocupava com o carro, não. O importante era nossas vidas. E ela falou da seguinte maneira para Ana: olha, a gente acompanhou o tempo todo vocês. Tinha um certo tempo que a gente estava na sua frente e em outro momento a gente estava atrás de vocês. Queridos irmãos, eu não me lembro o mesmo carro passando na minha frente, ficando atrás. Não me lembro. Eu não vi esse carro na minha frente ou atrás. Não me recordo. Porque senão eu me lembraria com facilidade. Pode ter sido aquelas pessoas, mas eu tenho certeza que pode ter sido anjos também, nos acompanhando o tempo todo nessa viagem. Falou, fiquem tranquilos, está tudo bem, está tudo ok. A socorrista já vai chegar e eles vão atender vocês. E a gente tem que continuar a viagem. Naquilo, o caminhoneiro, ele chegou para mim, depois que ele encostou o caminhão, ele falou assim, eu vi quando vocês começaram a rodopiar. Eu imaginava que vocês bateriam em mim. Eu simplesmente segurei o volante, reduzi a velocidade, o que Deus quiser que seja. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele fez a parte dele. E a gente bateu na roda dele. Se um segundinho antes vocês tivessem atravessado, o acidente teria sido pior, teria tido vítimas. Mas não. As pessoas que desceram, nos ajudaram, vendo o estrago do carro. Eu vou pedir para o Niquinho colocar a foto 1, por favor. A foto 1, ela aparece a parte dianteira do carro. A parte dianteira. Eu já mostrei, mas eu gostaria de mostrar agora para os irmãos a parte dianteira do carro. Essa daí é a parte dianteira do carro. Ficou destruído. A parte traseira foi o que sofreu mais, que é a traseira do carro. Desapareceu porta-mala traseiro. Não tinha porta-mala traseiro. Mas as pessoas, queridos, tiraram, esse daí é a foto 3. O que me impressiona mais de tudo aquilo. Teve estrago, teve tudo, mas a parte do meio. A parte do meio não aconteceu nada. É onde estavam as minhas filhas, minha esposa na parte de trás, minha mãe e eu na frente. Estouraram o airbag normalmente pelo impacto, mas a parte do meio ficou intacto. Deus cuidando, colocando sua mão poderosa para nos segurar. Queridos, a gente não perdeu nada das nossas malas. Tudo intacto. Tinha uma mala de acrílico, tá aí. Saiu do porta-mala. O porta-mala que não tinha mais, saiu tudo. Eu fico mais impressionado ainda, queridos, é pelo nosso bichinho de estimação. Qualquer impacto forte, eles falecem. Eles falecem. Mas Deus cuidou até do nosso hamster. Quando a gente viu, ele estava na casinha dele. Ele não estava na jaula dele, não.
a gente colocou num papelão e colocou o hamster dentro da casinha dele. Ele não se mexia. A gente cutucou, aí ele se armou, fez o barulho. Deixa, estou aqui. Estava vivo. Eu dou graças a Deus. Queridos, é Deus. Deus não nos livrou do acidente. Era para acontecer. Mas Deus nos livrou no acidente. Para ser testemunhas de Deus. As pessoas, pelo estrago do carro, eles pensavam que tinha vítimas no carro. Mas não aconteceu nada. Falaram, ligamos para o seguro mandou táxi, eles falaram se a gente queria voltar para São Paulo. Não, a gente quer prosseguir. E nós prosseguimos viagem. Nós passamos nossas férias lá, em Ponta Grossa. E eu concluo nessa manhã falando o seguinte: Deus nos cuida naqueles momentos e também cuida das nossas coisas até nos pequenos detalhes. Quando a gente estava voltando para São Paulo, poderia ter pegado o carro reserva? Poderia, mas naquele momento não queria pegar. Minha esposa falou, também não vamos ir de carro reserva, vamos de ônibus. Nós embarcamos e tinha um monte de coisas, hein? Até meu sogro aí brincando depois, tudo isso couve aí no seu carro? Couve, falei, couve tudo. Couve tudo. Aparentemente, na minha cabeça, foi tudo no porta-malas do ônibus. Nós sentamos, foi 1h, saímos 11 e pouco da noite de Ponta Grossa, era quase 1h da manhã, na minha cabeça. Eu contei os tickets, que era das malas, das coisas, e tinha 12. Eu fiz a conta. A Ana também estava acordada naquela hora. Está faltando 2 caixas. Não, vamos contar bem. Está faltando 2 caixas, que era a nossa impressora, mais a casinha do hamster. E estava faltando. Valores não vou falar, mas eram valores altos, somando os 2. Ficou na rodoviária. 2 caixas. Naquilo minha esposa ligou, Paulo, acorda, vai lá na rodoviária e vê se estão as caixas. Se não estiver, você fala com o encarregado, vê nas câmeras, vê tudo. Mas vai agora. O Paulo acordou e foi. 1h30 da manhã, chegou na rodoviária, ele conta para a gente. Ele viu as 2 caixas, no mesmo local. Uma em cima da outra. As 2 caixas estavam lá. Ele chegou, pegou, e somente as pessoas ficaram olhando o que ele estava pegando as caixas. Queridos, eu falo que Deus colocou uma cortina naquele momento para que ninguém olhasse essas caixas. Porque ninguém viu. Hoje eu louvo a Deus. Eu falo que Deus, Ele sempre tem cuidado de nós constantemente. Querido, se Deus tem cuidado de você e da sua família, nunca duvide do cuidado de Deus que tem por você. Nunca, jamais, por favor. Muitos falaram, de repente você aumentou a velocidade, aconteceu aquilo. Não. Nesse dia teve mais 3 acidentes, nesse mesmo local, fora o meu. A gente foi o 4º acidente, nesse mesmo quilômetro. Era olho na pista. Meu sogro, depois falando com ele trabalha com pintura de carroceria. Um homem aí que trabalha, que faz esse trajeto sempre, nesse quilômetro, que leva verduras, falou, eles jogam óleo lá nessa pista. Eles acham que o caminhão, ele vai tombar com facilidade, mas eles estão errados.
o caminhão ele segura e ele vai, ele pode até, mas ele continua o trajeto. Os que sofrem são os carros de porte pequeno. Queridos, Deus é Deus. O Deus de ontem é o Deus de hoje. O nosso Deus de hoje, a quem nós cremos, acreditamos, é esse Deus que vai nos cuidar para sempre. É esse Deus que quer você, sua família, minha família, lá no céu. E eu te peço de coração, nunca duvide do cuidado de Deus para com você. Porque Deus é poderoso. Honrado e louvado seja o nome de Deus, hoje e para sempre. Amém. Após nós termos ouvido boa mensagem confortadora da palavra de Deus, vamos cantar o hino 420. Deus cuida de ti.
proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém. Confiando nas palavras deste hino, vamos nos ajoelhar e teremos a última oração com o irmão Juan. Santo Deus, amado Pai Celestial, nessa manhã reconhecemos o Teu amor, todos os atributos que o Senhor tem e demonstra por nós pecadores. Nós sabemos que o Senhor está pendente de nós às 24 horas do dia. Embora miseráveis, pecadores, embora não mereçamos, Senhor, os Teus cuidados, mas continua conosco, continua protegendo nossa vida, nossas famílias, nossos irmãos que estão aqui presentes, os que não puderam vir, os que estão viajando, os nossos queridos da internet. Que Tua permaneça, Teu cuidado seja conosco sempre, Senhor. Somente queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Às vezes, Senhor, fazemos tantas coisas erradas que envergonhamos Teu nome, mas nos ajude, por favor. O Senhor tem prometido, tem deixado promessas maravilhosas. A maior promessa é morarmos contigo pela eternidade. Que maior cuidado que isso, Senhor? Senhor Deus, estamos aqui para entregar nossas vidas. Faça o Teu querer em nós. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Que Teu Santo Espírito seja derramado em nossas vidas. E que sempre, Senhor, testemunhemos esse cuidado maravilhoso. Às vezes não vamos entender o porquê das coisas, mas o Senhor um dia nos fará entender, compreender o porquê aconteceu aquilo, o isso, o outro. Mas nós aceitamos a Tua vontade em nossa vida. Fica conosco no restante desse santo sábado. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, demos início ao culto desta manhã e em Seu nome também nós concluímos este culto. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um de nós. Amém. Amém.